Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Bem-vindo ao canal onde estudamos a palavra de Deus. Milhões de pessoas em todo o mundo já viram os nossos vídeos. Com a ajuda de todos vocês, estamos alcançando almas, estamos pregando o Evangelho e mostrando que Cristo está às portas. Que Deus te abençoe e me abençoe onde você estiver. Amém e amém. Meus queridos irmãos, pastor Moabel. Novamente mais um dos milagres do profeta Eliseu. Eu vou ler capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 3 reis queriam lutar, precisavam lutar contra os moabitas. A questão era impostos que não eram pagos e houve revolta. E agora eles estavam a caminho já 7 dias e não tinha água. Não tinha água. E o exército estava cansadíssimo. E o rei perguntou: não há um profeta aqui que a gente possa perguntar? Sim, aí tem Eliseu, que era o moço de Elias. Então, quando ele procurou, Eliseu disse: não, vai procurar os profetas dos teus pais. É igual os profetas de hoje. Naquela época já tinha essa raça de víboras, esses espíritos enganadores que enganam as igrejas com suas profecias. Naquela época já existia esse espírito. Eu sou profeta falando tal. Não sabe nada de nada, mas diz que é profeta. É um espírito do mal que muitas vezes acompanha ele e ele sai falando isso. Então, Eliseu pegou um tangedor e tangendo veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, poços, né? Porque assim do Senhor, não vereis vento, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E no outro dia começou a água a jorrar, a aparecer. E ele disse: ainda os moabitas serão entregues nas vossas mãos. No outro dia os moabitas se levantaram e olharam e viram as águas que pareceram aos seus olhos serem sangue. E disseram: os reis guerrearam entre si e se mataram. Vamos ao despojo. E partiram em direção ao arraial do povo de Deus. E aí foram surpreendidos e foram mortos. Então, o rei dos moabitas, vendo que a batalha estava perdida, ele juntou 700 homens para ver se podia romper contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Então ele tomou seu filho primogênito e ofereceu num altar.
em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação de Israel. Eles ficaram tão indignados com aquela maldade feita com a criança que decidiram parar a guerra e cada um voltou para a sua casa. Um profeta de Deus faz uma grande diferença. Repito, não são os diplomas. Não é o modo simpático dele falar. Não é ser taciturno, porque há pessoas que pensam que para ser profeta ele tem que ser taciturno, não pode nunca sorrir. Um dia um servo de Deus me disse: está escrito que Jesus chorou. Não está escrito que Jesus sorriu. E eu digo que Jesus sorriu e muito. Como é que eu sei? Jesus certa vez disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Quem pode ficar perto de crianças e não sorrir? Quem? Há poucos minutos antes de eu começar este vídeo, chegou uma menina aqui na minha porta, uma menina americana, e falou assim: meu pai devia estar em casa, bati na porta e ele não atendeu. Veio ela e o irmãozinho dela menor. Ela deve ter uns 5 anos. E o irmão uns 3 anos. E eu disse: um momento que eu vou lá para ver. E me vesti adequadamente e fui lá para ver. Mas esta menina já está com a gente aqui há anos. E muitas vezes nós cuidamos dela. E a gente ri muito, brinca muito com ela. Jesus, perto das crianças, ele tinha que sorrir. Não dá para ficar perto de crianças e sorrir. Então o profeta não precisa ser taciturno, nem precisa ter escrito que ele é profeta. Não. Ele é um profeta de Deus. Um profeta na igreja, na obra de Deus, faz uma grande diferença. Mas vocês notam que Eliseu não buscava honra para si. Falou de Deus e saiu de cena. Hoje, Eliseu descansa nos braços de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Este vídeo dedico a irmãos que estão em tantas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Especialmente aqueles que estão em lugares que não têm muita liberdade, como na China. Há muitos servos de Deus na República da China. E Macau se fala português. E lá eles também veem meus vídeos. Deus abençoe a todos vocês, onde quer que vocês estejam. Amém e amém.